eu venho aqui, eu falo a mesma coisa porque é sincera, é honesta, de coração. É uma casa que me acolhe com muito carinho, né? São energias que a gente sente quando entra aqui, uma energia de paz, uma energia de tranquilidade, e isso é muito bom, né? Isso certamente representa a frequência da casa, né? Os trabalhadores da casa, e isso a gente que chega sente. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, sempre do convite. Bom, na noite de hoje fica reservado para as nossas reflexões pensarmos sempre naquilo que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto individualidade, aonde nós estivermos. Porque a gente tem uma tendência, e isso é muito natural, da gente pensar no coletivo, né? No grande, no macro. A gente deseja paz mundial, a gente deseja que a guerra cesse, a gente deseja sempre macro, ainda que a gente pense naqueles que estão ao nosso derredor, mas o nosso pensamento se estende a isso, né? Mas o convite de Jesus é um convite muito pessoal, né? É um convite pessoal e é intransferível, né? É um trabalho nosso, cada um fazendo a sua parte. Então, no tema de hoje, quando a gente sugere, né, que as lições do mestre, ela está entre a negação e a conversão, isso se relaciona muito à nossa postura. E é o que nós pretendemos hoje trazer para essa reflexão. Esse processo, né, porque é um processo. Entre a negação e a conversão, há um processo que é longo ou não, porque depende de cada um de nós que somos individualidade. E eu gostaria de iniciar primeiro pensando nos conceitos da palavra, né? Acho que negação a gente não precisa dizer, porque negação é o ato de negar. E a conversão, né? O que significa essa conversão? A conversão no ato de transformar-se, modificar-se, substituir uma coisa pela outra, que nesse caso tem a ver com comportamento nosso, né? Então, o ato da gente pensar nessa conversão é um pensamento individual, não é egoísta. É individual no sentido que cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. E aqui eu queria que a gente abrisse um parêntese, né, e não pensasse no ato de converter. Porque esse ato de converter entende-se, né, converter ao outro, né? E o intuito da doutrina espírita em nenhum momento foi converter irmãos, né? Converter no sentido de induzir o irmão a alguma coisa, induzir o irmão a crer, induzir o irmão a aceitar, induzir o irmão a confiar, ainda que a gente, né, fale muito disso. Mas o intuito, sobretudo dessa doutrina, não é sair convertendo as pessoas, porque a gente não se preocupa no quantitativo, né? A gente não está preocupado com uma casa espírita lotada de pessoas, porque a nossa preocupação ela precisa estar dentro de nós. Se estamos hoje sentados aqui é porque cada um de nós precisa estar. Não é o outro, porque se o outro precisasse, ele estaria com certeza, né? Somos nós. Então, essa conversão, ela é nossa. O ato entre a negação e a conversão. E para a noite de hoje, eu trouxe 2 personagens para que a gente pudesse exemplificar esse processo. Na literatura espírita, né, dentro do Evangelho, a gente tem inúmeros personagens, inúmeras pessoas que representam, que trazem muito na sua experiência, na sua vivência, essa negação e conversão. Mas aí a gente escolheu 2 para que a gente pudesse falar e ter também como uma certa inspiração, né? Porque não são pessoas que a gente pode dizer, estão tão distantes de mim. Não, a gente percebe que que foram pessoas como nós, que traziam as suas dificuldades como nós, dificuldades morais, sobretudo, né? E atravessou esse caminho, né? E fez essa trajetória. Então, eu gostaria de falar primeiro de Simão Pedro. Simão Pedro é muito conhecido, né?
de todos que estudamos, e aqui quem está vindo pela primeira vez, não sei, né, que vai ficar sabendo quem seja. E aí eu trouxe para a gente poder pensar, eu não sei quem já ouviu falar, quem já leu, esse livro Antes que o Galo Cante, de Richard Simonetti, e é um livro assim, muito prazeroso de ler, porque ele traz passagens, né, de Jesus, passagens, né, no momento em que Jesus esteve com seus apóstolos, mas naquele momento derradeiro, o momento que antecedeu a crucificação dele próprio, né? E aí Richard Simonetti vai trazendo algumas passagens e vai trazendo algumas explicações muito necessárias para nós. E eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura de um pequeno momento que isso aconteceu, para que a gente possa continuar com as nossas reflexões. E nesse momento eu vou ler a seguinte parágrafo. Após a prisão no horto, dispersos os discípulos, Jesus foi levado ao palácio de Anás. Ali estava reunido o Sinédrio, o tribunal judeu, composto por sacerdotes, escribas e anciãos. Provavelmente não se faziam presentes todos os 70 membros, mas havia número suficiente. Afinal, tratava-se de decidir não o que, mas como seria feito. A ideia era eliminar Jesus de forma conveniente, sem criar embaraços com o povo e particularmente com dominadores romanos. 2 discípulos acompanhavam de longe o desenrolar dos acontecimentos. Um era Simão Pedro, o outro provavelmente João. Ambos chegaram à casa de Caifás. João partiu, talvez para dar ciência aos companheiros do que estava acontecendo. Simão Pedro conseguiu entrar. Permaneceu no amplo pátio externo, próximo a Jesus, que aguardava a decisão do Sinédrio. Madrugada fria, o apóstolo sentou-se junto a uma fogueira, procurando aquecer-se. Então, uma criada da casa, fixando-o atentamente, disse: este homem estava com ele. Instintivamente, Pedro negou. Mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, alguém afirmou: tu és também ele, um deles. E Pedro, enfático, disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, outro circunstante denunciou: também este verdadeiramente estava com ele, pois ele é galileu. E Pedro, mais uma vez, falou: homem, não sei o que dizes. Ao pronunciar a terceira negativa, ouviu o galo cantar. Voltando-se, viu Jesus a contemplá-lo serenamente. Não havia censura em seu olhar, apenas, certamente, a melancolia de quem vê confirmada suas previsões. Saindo dali, o apóstolo chorou amargamente. Ele protagonizava um dos momentos mais significativos do Evangelho, dando-nos conta do abismo que há entre o que idealizamos e o que fazemos. É claro que aqui segue, né? E eu peguei alguns parágrafos, eu não peguei tudo, porque a gente teria que ir até amanhã para ler. Eu adoraria ficar aqui, mas não temos tempo. Então, esse momento, né, que Richard Simonetti traz para a gente foi o momento em que Pedro nega 3 vezes, né, antes do galo cantar, que inclusive é o título do livro, né? E é um momento emblemático demais para nós, né? Porque Pedro foi um homem que acompanhou Jesus, que viveu ao lado de Jesus durante aqueles 3 anos, assistindo a tudo que Jesus fazia. Ele viu Jesus fazer paralítico andar, cego enxergar. Ele viu Lázaro sair depois de 3 dias andando. E quantas outras coisas Pedro não assistiu. Mas naquele momento em que o medo tomou conta de Pedro, ele não hesitou em dizer que não conhecia Jesus. E Jesus sabia que isso iria acontecer. Jesus, uns momentos antes, umas horas antes,
quando se reuniu com seus apóstolos, já no momento em que ele estava se despedindo, ele conversando com Pedro, ele falou, na verdade, antes dele conversar, ele disse, né? Eu vou por um lugar que por hora ninguém consegue ir comigo. E Pedro, na mesma hora, disse, não, Senhor, eu vou contigo, como não? E ele disse, Pedro, nem você e nem os outros irão comigo, porque nesse momento cabe a vocês ficarem aqui. Senhor, nem que eu tenha que enfrentar a morte, eu vou contigo. Porque ele falou isso com a sinceridade da alma que ele tinha. Conta-nos muitos daqueles que escrevem sobre a personalidade de Pedro, que ele era um homem rude, um homem forte, um homem muito sincero, mas era um homem de um comportamento efusivo mesmo. Em alguns momentos ele era até preconceituoso, ele tinha questões, ele tinha dificuldade de perdoar os irmãos quando faziam determinadas coisas que ele discordava, assim como tantos outros que conviviam naquela época, mas ele era verdadeiramente apaixonado por Jesus. Mas ele não conseguiu naquele momento, de medo do que ia acontecer com ele, negar a Jesus. Então essa é uma passagem importante para que a gente possa colocar num lado da balança. Ele conhecia Jesus, ele conviveu com Jesus, mas ele negou a Jesus. Ele não negou porque não acreditava, ele não negou porque não confiava, ele não negou porque não conhecia, ele negou por medo, porque reproduz, porque mostra a fragilidade da alma humana. Afinal de contas, ele era humano, cheio das suas dificuldades, das suas imperfeições. Mas como diz no livro, no momento em que ele nega, que ele olha para Jesus, Jesus calmamente, sem nenhuma reprovação no olhar, simplesmente olha para Pedro, porque sabia, porque reconhecia essas dificuldades. Por outro lado, eu gostaria de continuar os nossos desdobramentos, trazendo também uma figura emblemática, que muitos certamente já conhecem e estudam, que é o Paulo de Tarso, antes Saulo, né? Eu também trouxe um livro, me perdoe o estado dele, mas eu acho que quanto mais velho, melhor é. Eu adoro. Esse livro, Paulo e Estevão, é o meu livro de cabeceira, é um livro que eu já li muitas vezes e para o estudo eu peguei para ler novamente, né? Quem era Saulo? Quem era essa figura, né? Quem era esse homem Saulo? Saulo era filho de judeus que tinham privilégios na época, que cresceu dentro dos preceitos das leis mosaicas, se torna um adolescente que tinha ali todo o caminho, né, para se transformar num rabino, num líder religioso da comunidade judaica, e ele fazia isso com maestria, né? Ele acreditava veementemente nas leis de Moisés. E ele cresceu nisso. Então ele não conhecia Jesus, ele não conviveu com Jesus. Saulo não sabia. No momento em que ele se torna adolescente, aí já um adulto, ele começa a ouvir falar de um tal de Jesus. E esse tal de Jesus estava sendo contrário, entre aspas, às leis que ele acreditava e ele queria seguir. Que homem era esse? Que ao invés de dizer olho por olho, dente por dente, ele dizia que era para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele ouvia falar de um homem que pregava perdoar os inimigos. Ele ouvia falar de um homem que dizia, num momento na praça pública, onde todos queriam apedrejar a mulher adúltera, porque aquilo era lei daquela época, esse homem foi contra. Esse homem disse em praça pública, levante a mão aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E isso para Saulo era inaceitável. Ele era um homem honesto, um homem íntegro, dentro das leis que ele conhecia. Então ele foi em busca. Ele vai em busca, não é para ter uma conversa, um diálogo amistoso e amigável com Jesus. Ele vai em busca para querer realmente acabar com esse homem. Esse homem estava causando problemas na sociedade em que ele vivia e ele jamais podia aceitar.
Então ele sai. Ele sai em busca desse homem. Mas nesse livro, que é um livro da psicografia de Chico, trazido por Emmanuel, nesse livro tem uma narrativa belíssima, porque fala de Saulo, de um homem que trazia umas questões íntimas, que nem ele mesmo sabia explicar o que era. Talvez um vazio, talvez a coisa de que faltava alguma coisa, mas ele não sabia muito bem o que, e ele nem dava muita atenção a isso. Certa feita, ele resolve então ir à cidade onde Jesus se encontrava. E nesse livro também fala, no momento em que ele adentra a porta de Damasco, e o que acontece com Saulo. Saulo tem ali uma visão. Saulo ali, ele é jogado de cima do camelo onde ele estava, cai ao chão e completamente aturdido, ele vê se aproximar diante dele uma figura masculina, e também é muito detalhado aqui nesse livro a narrativa, quando ele visualiza um homem se aproximando com uma túnica completamente brilhosa diante dele, e ele não reconhece que é. Ele apenas ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele continua sem conseguir entender, sem conseguir saber, mas ele vai sentindo um negócio dentro dele. Nenhum daqueles que estavam com ele, que tinham ido uma tropa para acabar com Jesus, estava vendo o que ele estava vendo. Não conseguia entender a situação que estava acontecendo. E ele olhando e ele se sentindo completamente diferente, sentindo uma coisa estranha dentro dele. E aí ele vai sentindo tudo aquilo, vai sentindo. E Jesus continua a falar: por que me persegues, Saulo? Ao que no final ele diz: Senhor, o que quer que eu faças? Naquele momento, ele que havia negado, porque ele também negou. Ele negou porque não conhecia, mas negou. No momento em que ele cai daquele camelo e tem um encontro com Jesus, ele então percebe que precisava haver uma mudança. E ele sente essa mudança. A conversão naquele momento dele se deu. Assim como Pedro, que se afasta do momento em que ele negou a Jesus 3 vezes e chorando copiosamente, ele percebe o que ele acabara de fazer. Todos os dois, tanto Simão Pedro quanto Saulo, naquele instante, eles sentem que precisam de uma transformação, que aliás ela se dá. Ela se dá no momento em que se percebe que foi feito algo muito errado, que alguma coisa precisa acontecer. A conversão se deu, porque conversão é transformação. Agora um ponto, entre a transformação e o que é que nós vamos fazer ao longo desse caminho, chama-se redenção. Porque redenção é o ato de libertar-se, é o ato de perdoar-se, é o ato de modificar-se e não somente transformar-se. Parece que a gente está falando da mesma coisa, né? E se a gente for buscar isso num dicionário propriamente dito, vai estar tudo a mesma coisa. Conversão, converter, redenção. Só que quando a gente começa a fazer estudos, né? Quando a gente começa a fazer uma leitura mais aprofundada, a gente começa a perceber que entre você se converter e entre você dar testemunho dessa conversão, há uma diferença muito grande. Entre você acreditar que Jesus é o nosso norte, entre você acreditar na reencarnação, na doutrina espírita, entre você acreditar que você é guiado pelos benfeitores amigos, nada do que nos acontece é por acaso, em você acreditar em tudo isso e você praticar e manter tudo isso, é um longo caminho. Saulo de Tarso, que depois veio a chamar-se Paulo de Tarso, ele fez esse caminho da redenção. Ele precisou fazer isso. Ele se afasta, ele vai para o deserto, ele passa 3 anos no deserto, e quando ele volta, já completamente transformado, é hora dele dar o testemunho dele. É hora dele experimentar as dificuldades. E aí conta-nos nesse livro, Emmanuel, o Paulo ele faz
3 grandes viagens pregando o Evangelho, porque essa era a missão que Jesus havia confiado a Saulo, às portas de Damasco. Você vai levar a boa nova. E ele não hesitou em fazer. Conta-nos que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, que ele foi maltratado. E isso não foram alguns meses, né? Foram muitos anos, mas ele levou. Ele fez aquilo que Jesus queria que de fato ele fizesse. Porque ele não só se converteu, ele não só naquele momento se transformou, mas ele praticou. E nos momentos mais difíceis de sua existência, ele provou. E não foi fácil. Nesse livro conta as dificuldades, as incertezas, as angústias, os medos que Paulo de Tarso enfrentou. Mas ele foi firme até o final, quando ele é decapitado. Conta-nos também fora dos muros de Roma. Simão Pedro, a mesma coisa. Quando ele, naquele momento que ele chora copiosamente, e ele percebe que ele negou a Jesus que ele conhecia, ele sentiu dentro dele que verdadeiramente ele precisava também fazer alguma coisa. Jesus já havia dito que ele era a rocha, né? A rocha firme, a pedra firme da fé. E ele jamais poderia negar isso. E aí ele vai adiante, ele funda a Casa do Caminho, ele chama os apóstolos ao trabalho, ele transforma aquela casa numa escola, num hospital, num lugar de trabalho no bem. E ele, ao longo, a sua redenção também é feita com muito trabalho, com muito esforço, com muito esforço. E aí a pergunta vem para nós. Cabe-nos refletir se estamos negando a Jesus? O ato da gente acreditar nele, o ato de virmos à casa espírita, o ato de participarmos de estudos, o ato de estarmos envolvidos diretamente ou indiretamente à causa, isso mantém-me para dizer: eu não nego Jesus, eu caminho com ele em todos os instantes de minha vida. Porque negar Jesus não é simplesmente dizer eu não creio, porque às vezes eu creio, muitas das vezes eu creio, ou eu sempre creio. Mas como é que eu me comporto diante das dificuldades que vêm ao meu encontro? Porque aí é o meu testemunho. Como é que eu me comporto diante dos problemas que aparecem na minha vida? Aí é meu testemunho. A partir do momento que eu perco a fé, que eu não confio, que eu me desespero, que eu entro num acesso de cólera ou tantas outras coisas que nos acontecem, porque fazemos parte desse mundo, desse planeta ainda de provas e expiações, será que não negamos também? Essa é a pergunta que fica. O ato de negar, àquela época, Pedro negou verbalmente. Saulo negava com o seu comportamento agressivo, porque a todos que eram cristãos ele matava. Há uma história muito bonita nesse livro, que ele vem também a matar Estevão, que depois o Estevão é aquele que guia Paulo de Tarso. Eu me emociono porque é uma história linda, linda, linda. E Estevão segue Paulo de Tarso até o fim, sendo ele morto pelo próprio Saulo. O Saulo negou matando a muitos cristãos. Pedro negou verbalmente. Será que nós não negamos a Jesus com os nossos comportamentos? É uma pergunta que eu acho que precisa ficar diariamente em nossa mente. Porque nós estamos imersos nas dificuldades do dia a dia e isso é natural, e isso é normal. Sentir tristeza, sentir medo, fazem parte da nossa condição ainda. Mas demonstrar a nossa fé, demonstrar que confiamos acima de todas as coisas, seja aquela mão estendida e dizer assim: Senhor, eu não te nego. Senhor, eu estou aqui. Eu estou com medo, eu estou
não tem chão, né? Me aconteceu determinadas situações. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? É uma doença que acomete a nós ou algum familiar, né? Quando vem um diagnóstico de alguma doença que não tem cura, né? Ou conosco, ou com os nossos amores, ou nossos irmãos lá do sul, que estão vivendo, né, há quase um mês, se não já há 30 dias, já nem sei ao certo, que não tem nada, que perderam tudo. E o que é que exige de nós nesses momentos difíceis? Essa é a reflexão que fica para nós, para a gente pensar se a gente nega a Jesus ou se a gente ainda está naquele eu não nego, eu nego, eu não nego, eu nego. Porque tem hora que eu estou firme, tem hora que eu balanço. Porque nós somos ainda assim. E aí, nessa passagem aqui, nesse livro, eu trouxe no capítulo em que Emmanuel trata das lutas e humilhações, que é justamente, né, o caminho que Paulo de Tarso percorre. Há um parágrafo que Emmanuel diz assim: ao invés dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com uma alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Então, depois que ele passa durante 3 anos no deserto e ele volta, Emmanuel nos diz aqui, né? Ainda que os sentimentos de tristeza, a saudade que ele tinha dos seus, porque ele se afastou de todos da sua família, ele volta com a alma renovada. Ele volta com um sentimento de esperança e de alegria que nem ele sabe ao certo direito de onde vem, mas ele sente isso. E isso é relatado aqui. E o final desse parágrafo ele diz: a alma agora devotada, uma alegria sincera, ele quer servir a Jesus. O convite que fica, que Jesus nos faz diariamente, é essa postura, é esse posicionamento de alma lavada, uma alegria sincera, de estarmos ao lado do Cristo, de sabermos que Ele é conosco em todos os instantes de nossas vidas. Eu digo nossas, né? Porque quantas vidas a gente ainda não tem, né? E hoje nós estamos aqui sentados, refletindo sobre isso. É com aquele sentimento de uma alegria genuína, uma alegria de quem tem fé e acredita que todas as situações, elas são passageiras, porque são, tudo passa, não é assim? E isso também vai passar. Todas as situações, elas são transitórias. E aí sejam os momentos alegres, felizes, cômodos, né? E sejam os momentos de maior diversidade, de maior dificuldade. Porque a gente já percebe, a gente já sabe disso, né? A gente não vive aqui uma vida em que durante toda a nossa existência é aquilo que a gente gostaria de ser. Tudo bom, tudo bem, tudo calmo. Estamos num barco velejando num mar calmo e sereno. Não estamos. Há momentos em que estamos num barco onde o mar está completamente revolto. Itaipuaçu hoje, por exemplo. Completamente revolto. Mas há momentos que estamos nessa embarcação com ele sereno e tranquilo. Será que às vezes que estamos dentro desse barco, enfrentando tempestade, Jesus vai dar uma voltinha? Não, eu não quero não. Fica você aí com o teu protetor aí que eu vou dar a volta, depois eu volto. Não é assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
Nesses momentos, né, de maiores tribulações, é o momento em que Ele nos carrega. A gente já sabe disso, né? Todas as vezes que a gente está estudando, que a gente lê, que a gente ouve, né, um irmão falando, às vezes a gente tem a impressão de ser até um tanto quanto repetitivo, mas isso é necessário. Enquanto nós não tomarmos para nós a certeza da prática, isso se faz necessário ouvir. Nesses mares, tanto revolto quanto sereno, Ele está comigo. Eu não estou sozinha. Então, qual é a minha postura diante disso? Como é que eu sou capaz de me desesperar? Porque a palavra desespero é ausência de esperança. Se eu me desespero, eu não tenho esperança. E quem não tem esperança, de alguma forma não nega Jesus? Porque Emmanuel fala que o Saulo volta com uma esperança no peito que ele não sabe de onde vem. E a gente sabe de onde vem. É a certeza de termos a presença do Cristo conosco. Ele está em nós, assim como nós estamos nele. A gente precisa não somente ouvir e ter a certeza, mas na prática disso é que nós somos convidados. Quando Simão Pedro também percebe isso, ele não mais nega. Ele não mais nega. Ele vai até o fim de sua trajetória, até o fim da sua caminhada. E no auge de um testemunho maravilhoso dele, né, de fé, quando ele também é levado à cruz, ele pede para ser colocado, inclusive, de cabeça para baixo, porque ele não queria nem que se igualasse a Jesus. Jesus, para ele, era único. E ele pede para ser, então, colocado de cabeça para baixo. O Paulo de Tarso é de um exemplo, assim como tantos, né, personagens aí que a gente conhece, mas ele é esse exemplo de quem aceita, de quem se converte e de quem vai à luta, de quem vai ao trabalho. E é essa a proposta para a noite de hoje. A proposta da gente se agarrar com o trabalho, porque essa conversão, essa redenção, que é esse perdão, essa libertação, mas libertação de quem? De nós mesmos. Nos libertarmos do homem velho, que também é a palavra do Paulo de Tarso. A nossa redenção, ela é feita à medida em que nós vamos transitando por aqui, ora encarnado, ora desencarnado, lá na espiritualidade, como é que nós estamos, daqui a pouco a gente volta, nós estamos lá, e assim se dá. Essa nossa redenção, esse libertar-se do homem velho, desses comportamentos que a gente ainda traz, de egoísmo, de impaciência, de intolerância, é a nossa prova dessa mudança, dessa transformação que precisa acontecer. Então, a gente ter Simão Pedro e o Paulo como exemplo é trazer para a gente como inspiração. É a gente pensar no que é que a gente quer fazer quando a gente sair por aquela porta. É a gente entender que a gente quer deixar essas vestes velhas para trás. O nosso esforço, ele é único. Não adianta uma outra pessoa sentar ao nosso lado, ainda que com todo carinho, com toda demonstração, né, de respeito por nós, chegar e falar. É preciso ser feito isso. A gente só percebe a importância disso quando a gente faz essa conversão, quando a gente se transforma verdadeiramente. E mais uma vez é falado, essa transformação não se dá no ato apenas de crer. Não é somente no ato de crer. Porque eu tenho certeza que todos nós que aqui nos encontramos, cremos. Cremos em Jesus, cremos na doutrina espírita, acreditamos na pluralidade das existências, acreditamos que os espíritos conduzem a nossa vida muito mais do que a gente pode imaginar. Está lá na questão do Livro dos Espíritos,
Quando Kardec pergunta, né, qual é a influência que os espíritos têm na nossa vida? E eles respondem: muito mais do que podeis imaginar. Então, crer, a gente crê. Eu tenho certeza absoluta que isso acontece. E a gente tem. Se a gente prestar atenção no nosso dia, nas coisas que a gente faz, há situações que nos acontecem que a gente fica assim: meu Deus, como assim? Como assim essa solução veio de um lugar que eu jamais podia imaginar que isso pudesse acontecer? Meu Deus, como é que aconteceu essa situação? Eu fui salvo de uma situação que nem eu pensei que eu fosse me salvar e salvei. São as interferências que os espíritos têm na nossa vida a todo instante, a toda hora, a todo momento. Estejamos acordados ou não. Estejamos acordados em vigilância e esteja o nosso corpo adormecido. Porque o nosso espírito sai por aí. A nossa alma vai, né? Agora, para onde ela vai depender dos nossos pensamentos, vai depender das nossas atitudes, vai depender daquilo que eu gosto mais, daquilo que eu falo mais, daquilo que está em mim que só eu sei, não é? Então, quando eu começo a perceber os meus comportamentos, eu faço um olhar para dentro de mim, eu identifico as dificuldades e as mazelas que eu tenho e eu preciso modificá-las, eu vou me colocando e dizendo: eu não somente creio, mas eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa. Não é o outro que vai dizer, sou eu que preciso. E às vezes a gente tem a impressão de que a gente fazendo tudo que a gente faz, né? Da forma como a gente faz, envolvido como a gente fica envolvido com a doutrina, que a gente está mantendo esse testemunho. A gente está num trabalho árduo por nós. O trabalho da caridade, o trabalho do passe, o trabalho da evangelização, o trabalho dos estudos, o trabalho da palestra, todos esses trabalhos que a gente tem, né, dentro da doutrina e até fora dela, porque a gente sabe que muita coisa acontece, é um trabalho de ajuda? Mas é um trabalho acima de tudo para nós. São oportunidades que a gente tem de nos melhorarmos. Nós certamente não fomos, né, nenhum anjo de candura, né? Nós não fomos, não estamos aqui, né? É claro que guardadas as devidas proporções, né? Há pessoas que passaram aqui pelo planeta, como nosso irmão Chico Xavier, né? E alguns tantos que já vinham com uma missão belíssima, espíritos evoluídos, né? Mas a maioria de nós, certamente, estávamos lá apedrejando esse Jesus que eu falei aqui do início, né? Atrapalhando, dificultando a disseminação da Boa Nova. Estávamos atrapalhando tantas outras pessoas e hoje nós recebemos a oportunidade do trabalho na casa espírita. Se hoje alguém aqui como eu estou a falar, é porque eu preciso talvez mais do que vocês ouvir. Porque enquanto eu vim aqui falar, quanto tempo eu não precisei ficar, e certamente tantos outros oradores fazem o mesmo, estudando, buscando apontamentos, relendo coisas que eu já não relia, que eu já tinha esquecido. Então, o trabalho é nosso. A gente ajuda o outro com uma oportunidade belíssima que Jesus nos dá. Porque Ele confia em nós. Porque Ele acredita em nós. Quando muitos a gente ouve por aí dizendo: a humanidade está perdida, o ser humano não tem mais jeito, porque é muito isso que a gente escuta, né? Não tem mais jeito, está tudo corrompido, as pessoas são ruins por essência, né? Tá tudo, Jesus precisa voltar, né? Para acabar com tudo, né? Vai voltar da onde se Ele nunca foi, né? Ele está em nós, Ele está conosco, né? O ato da crucificação não era um ato para Ele ir e agora a gente aguarda a sua volta.
Ele está em nós porque Ele voltou em espírito e verdade e permanece conosco e Ele confia em nós. Ele confia na criatura humana, na criatura do Pai. Jamais a gente pode achar que a sociedade está perdida, porque a partir do momento que a gente crê nessa palavra, que a gente crê nessa afirmação, eu também não estou negando a Jesus. Como é que eu posso achar que a humanidade está perdida, que não tem mais jeito, que não tem mais salvação? Né? O que a gente precisa crer e pedir e rogar e orar é para que as pessoas se convertam. É para que as pessoas tenham a sua trajetória de redenção, que ela possa se redimir, né? Que ela possa perceber os seus equívocos e, em percebendo as suas dificuldades, terem coragem, bom ânimo, disposição e sabedoria para mudar o seu curso. Por isso não cabe a nós nenhum tipo de julgamento a quem quer que seja. Não cabe a nós julgar a ninguém. A quem cometeu um assassinato, a quem cometeu tantas e tantas atrocidades que a gente vê por aí, não cabe a nós julgar. Cabe a nós pedir por esse irmão, porque é irmão. Pedir por esse irmão que a consciência dele seja desperta, para que ele possa fazer o seu caminho de redenção. Eu não posso julgar, não cabe a nós. E quando a gente faz essa compreensão, eu não vou... E quando a gente faz a compreensão de que não nos cabe julgar, e sim olhar o irmão pela ótica do Cristo, eu não vou dizer aqui que é fácil, porque não é fácil. Diante de uma atrocidade que se comete, diante de um comportamento violento, agressivo, é muito difícil você pensar, você manter um pensamento, né? É meu irmão, e ele precisa fazer o seu caminho de redenção. Se esse ato de violência, de agressão, for então conosco, ou for com alguém muito caro a nós, 1000 vezes mais difícil, né? Esse entendimento. Mas Jesus nos convida a isso. Olhar o outro pela ótica dele e não pela nossa ótica. Porque pela nossa ótica a gente vai dizer, né? Fez... vai ter que pagar. E aí a gente volta lá atrás, né? O olho por olho, dente por dente. E como que eu posso voltar lá atrás? Se eu já digo que eu creio, se eu já aceitei, né, a boa nova de Jesus, todos os ensinamentos que Ele me deu, eu creio. Eu estou aqui dizendo que eu creio. Se eu acuso o meu irmão, eu nego ou não a Jesus? Se eu digo, bem feito para ele, tem mais a que ficar, é pegar prisão, é bater em muito, é fazer essas coisas que a gente escuta. Será que eu também não estou negando a Jesus? Mas eu estou indo ao centro, à igreja, né, a qualquer lugar. Eu estou lá fazendo as minhas orações, as minhas preces, ou eu me ajoelho, ou eu trabalho na caridade, ou eu aplico o passe. Mas o meu pensamento como é? Como é a minha atitude? Eu posso não verbalizar, porque também isso é um ponto muito importante. Eu posso não falar em palavras, mas como é o meu pensamento? Quando uma situação dessa acontece, por exemplo, o que eu penso? Ninguém aqui está dizendo que é fácil, volto a dizer, porque não é. Mas Jesus confia em nós. E se não fosse possível, com certeza Ele não teria colocado todos nós na situação em que estamos vivendo, no mundo em que habitamos. Nós todos estamos passando por esse planeta ainda, né, de provas e expiações, porque ele é para nós a escola. É o hospital, é a casa planetária que nos acolhe, que nos habita, mas acima de tudo é a escola. É aqui que eu preciso aprender, é aqui que eu vou me melhorar. Então, a gente precisa pensar se as nossas atitudes
se os nossos pensamentos, se as nossas ações, elas fazem com que a gente possa dizer, eu não nego, eu jamais negarei, ou eu ainda nego, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu sinto. E eu gostaria de trazer para as nossas reflexões finais, o Richard também coloca aqui, né, uma poesia muito bonita de Carmen Sinira, que é a psicografia de Chico Xavier, que vai encher os nossos corações, né, de uma doce esperança. Porque a fala da gente aqui não é a fala para nos colocar para baixo. Não é aquela fala para a gente sair daqui dando um chicote, meu Deus, eu estou errada, o que é que eu vou fazer agora? A partir de hoje eu não quero nem mais entrar na casa espírita de tão envergonhada que eu estou. Não. É fazer o que Jesus falou para Saulo na época, né? É fazer o que ele falou. Levanta, né? E vai lá, vai fazer a tua parte. Quanto mais a gente trabalhar, melhor é para nós. O trabalho para a gente é fonte de redenção. Acreditem. O trabalho para a gente no bem, as atividades que nós somos envolvidas, é fonte de redenção. Enquanto nós estivermos recebendo trabalho, o convite de estar aqui, o convite de estarmos envolvidos no trabalho do bem, é a oportunidade que nós temos de nos redimirmos das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Então que a gente saia daqui, né, com esse gotejar de esperança através dessa poesia, que é um diálogo, que é uma conversa entre a fé e uma pessoa. Donde vens, viajor triste e cansado? Ah, venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? Trago a miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Vem ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem mil espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Muita paz a todos. Muito obrigada.